É sempre motivo de grande alegria ter você conosco aqui para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, que fica na Tijuca, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre a psicopedagogia de Jesus. Será que Jesus tinha uma forma de lidar com as pessoas, uma psicopedagogia? E para isso, hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é educador, psicopedagogo, é pastor aqui, Davi Mateus. Muito bem-vindo, pastor Davi Mateus. E para essa conversa, nós temos o Rafael Lima. Que bom ter você aqui estreando. Primeira vez, e para lançar logo, começar essa série de perguntas, eu lanço logo para o pastor Davi. Pastor Davi, o que é psicopedagogia? Então, gente, a psicopedagogia é uma ciência, por definição, ela une, não é, alguns valores da psicologia e da pedagogia para lidar com as questões da aprendizagem. Só que eu entendo que essa é uma definição um pouco limitadora. Por quê? Na verdade, quando a gente, por exemplo, faz uma avaliação psicopedagógica, a gente se apropria de conhecimentos de outras áreas além da pedagogia e da psicologia. Por exemplo, quando eu vou avaliar uma criança, um adolescente, um adulto, eu preciso entender questões psicomotoras, por exemplo, né? Então, para uma criança ler e escrever, ela tem que conseguir sentar, conseguir segurar um lápis da maneira correta. E isso a gente vai avaliando no primeiro estágio, né, do processo do psicopedagogo, que é o estágio avaliativo. Então, outras ciências acabam compondo, né? E hoje em dia também as neurociências estão aí cada vez mais presentes nessa área da educação, da psicopedagogia. Então, na verdade, é uma investigação para entender ali o aprendente de maneira integral, não é? Então, a gente conversa com a família para entender esse passado, para entender o passado da família, como foi o nascimento. Então, esse é o primeiro encontro, não é? A anamnese com a família, porque o fator ambiental, ele afeta quem a gente é e, por isso, também afeta a nossa aprendizagem, né? Então, são muitos os fatores que podem levar uma criança a ter alguma dificuldade. Quando é um transtorno, e nós também na avaliação verificamos isso, o transtorno ele é uma questão física, não é? Então, por exemplo, o TDAH, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem transtornos da aprendizagem, a dislexia, que é relacionada à linguagem, descalculia, área da matemática. A questão ambiental pode afetar, mas a causa ali ela é cerebral, ela é física. Então, a gente também precisa saber diferenciar o que é um transtorno e uma dificuldade. O transtorno a gente vai entender como cada um funciona, porque também cada transtorno vai trazer um prejuízo diferente para cada indivíduo. Então, quem tem TDAH não vai ter os mesmos prejuízos que outra pessoa que tem o TDAH. Então, na avaliação, a gente faz esse levantamento, mas é importante a gente também entender isso, a diferença entre transtorno e dificuldade, né? Então, o transtorno ele não tem cura. Ele vai estar presente ali todo o tempo e a gente vai precisar encontrar estratégias para que o indivíduo com aquele transtorno possa aprender de uma maneira melhor. Davi, um adulto também pode procurar um psicopedagogo ou só crianças? Também pode, tem sido cada vez mais comum, né, a gente fazer avaliação em adultos, tanto por questões de aprendizagem, como por questões também de TDAH, de autismo. Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui para vocês é que o psicopedagogo ele pode fazer avaliações de TDAH, de autismo, mas nós só podemos levantar hipóteses, não é?
quem dá o laudo é o médico, e aí, nesse caso, ou um neuro ou um psiquiatra, né? Mas há uma discussão no meio da comunidade de psicopedagogos, a gente pode ou não pode. Existem alguns testes que são restritos para psicólogos, neuropsicólogos, mas muitos testes são acessíveis, né? É permitido que psicopedagogos e psicopedagogas apliquem esses testes que podem levantar uma hipótese de TDAH e de autismo, por exemplo. E quando eu devo procurar um psicopedagogo, Davi? Porque qual o caminho certo? Às vezes a gente tem tantas... eu vou logo no psicólogo, vou logo no psiquiatra. Qual o caminho que deve ser o mais certo a seguir? Eu vou no psicopedagogo, ele vai fazer minha amnésia ali, vai levantar as hipóteses e vai mandar para o psicólogo. Qual? Então, geralmente o psicopedagogo ele é procurado, na maioria dos casos, nas crianças, porque a escola sinalizou alguma dificuldade ali, mais ou menos crianças do pré-2 que estão terminando o ensino fundamental, e aí primeiro, segundo e terceiro ano. Então, geralmente a escola sugere à família uma avaliação por perceber ali no meio acadêmico algum prejuízo em relação à aprendizagem. Tem sido muito comum que crianças muito novas também procurem por questões de hipótese de TDAH e de autismo, né? Então tem sido mais comum esse tipo de avaliação de crianças menores. Para crianças menores, a gente vai fazer alguns rastreios com testes que tem para isso, que vão ver ali questões do marco do desenvolvimento, né? Então, até também é importante a gente dizer isso, né? A gente ouve muito dizer o seguinte: cada criança tem o seu tempo. Essa é uma afirmação verdadeira em parte, né? Por quê? Se existe um marco ali onde a maioria das crianças, até aquela faixa etária, consegue desenvolver algumas habilidades, o fato de alguma criança não conseguir desenvolver não significa que ela vá ter algum tipo de transtorno. Mas isso pode me sinalizar alguma coisa e eu preciso investigar, porque quanto antes eu começar a intervenção, melhor vai ser para a criança, né? Então, a gente tem agora também falado muito sobre estimulação cognitiva para idosos. Então, idosos procuram para fazer essa estimulação cognitiva e adultos para fazer, né, essa avaliação de TDAH também tem sido muito comum. Mas, de maneira geral, assim, é quando a criança está ali começando a ser alfabetizada. E também é importante a gente entender que no nosso país, no Brasil, para uma criança poder ser alfabetizada, ela precisa ter concluído o terceiro ano do ensino fundamental, né? Então, para a gente levantar uma hipótese, por exemplo, de dislexia, eu não posso fazer isso com uma criança do segundo ano, né? Eu posso ver ali sinais, já fazer alguma intervenção, mas a criança precisa ter saído do terceiro ano, e a dislexia, a gente precisa ter 6 meses de intervenção junto com fono. Então é um trabalho também multiprofissional, porque também tem isso, né? As pessoas têm mais dificuldade. Hoje em dia, todo mundo tem TDAH, né? E a gente precisa obedecer critérios do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, né? Então, nós, psicopedagogos, quando também avaliamos e levantamos essa hipótese e pedimos para que o paciente leve o nosso relatório com a hipótese, né, levantada para um médico, o médico ele vai ou refutar ou confirmar a nossa hipótese, mas a gente precisa se basear nos 5 critérios, no caso do TDAH, para que a gente possa dizer que, né, que o TDAH é uma hipótese presente ou não em alguém. Você falou aqui sobre a dislexia, eu queria abrir um parênteses, fazer algumas perguntas a respeito da dislexia, porque se uma criança não foi diagnosticada com dislexia, não teve um tratamento, mas na vida adulta, devido mais informações, né, ele veio diagnosticar, é importante ter como tratar ou convive? Como que se faz? Então, isso é uma coisa assim, os adultos têm buscado mais ajuda recentemente, né, de um tempo para cá. De alguma maneira, eles se adaptaram,
não é? Então, quando a gente faz ali uma avaliação e levanta essa hipótese, aquilo traz um sentido, né? É muito comum que uma pessoa com TDAH, por exemplo, ela tenha prejuízos nas funções executivas, né? De planejamento, organização. Então, aquilo tem sentido. Mas a pessoa cresceu, precisou trabalhar, deu um jeito, né? Quando você é mais novo, a gente consegue, então, com intervenções, ajudar para que esses prejuízos sejam minimizados e aí a criança vai crescendo, podendo trabalhar essas questões, né? Mas o adulto, enfim, aí vai funcionar da mesma maneira. A gente vai fazer avaliação, né? E vai... E isso serve para qualquer transtorno, né? Para dislexia também. E vamos fazer as intervenções. Mas a necessidade, por exemplo, de uma criança que está na escola é diferente, né? De um adulto que já saiu desse período acadêmico, né? Então as necessidades são diferentes. E a gente vai precisar entender qual é a necessidade de cada um ali naquele momento. Como seria o tratamento de um adulto? Então... dependendo da avaliação, porque a avaliação, muito mais do que uma hipótese, ela vai apontar aonde está o prejuízo. Né? Então, como eu falei, Samir pode fazer uma avaliação e o prejuízo nele estar na leitura, no controle inibitório, né? Que a gente é impossível, não consigo não falar o que eu penso, eu saio batendo em todo mundo. E o Rafa pode ter outras questões de organização. Então, eu vou precisar ver em cada um qual é o prejuízo e aí estabelecer estratégias de intervenção para tratar o prejuízo. Então, qual é a intervenção para o adulto? Depende do prejuízo dele. Né? Então, se for uma estimulação cognitiva, a gente vai fazer isso. Se for uma questão de controle inibitório, a gente vai fazer isso. E a gente também vai entender que se for uma questão... comportamental, né? Então, a psicologia, a linha do TCC, é a mais indicada, né? Para essas questões das funções executivas, porque a gente tem uma limitação e o trabalho multiprofissional ele é fundamental para essas questões, né? Então, não existe um tratamento para cada um. Cada um é cada um e a gente vai precisar entender o prejuízo de cada um. Então, por exemplo... quando uma criança é alfabetizada, né? A gente sabe que... Rafa, eu não sei, mas eu e Samir fizemos o CA. Eu fiz também. Você fez o CA também? Fiz também. Então, que hoje é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, as crianças elas são ensinadas de maneira formal, de maneira estruturada a ler e a escrever no primeiro ano do ensino fundamental. Só que isso não começa nesse momento. Na educação infantil, a gente vai ensinar rima através das músicas, a gente vai ensinar o que a gente chama das habilidades preditoras, né? Então, a gente vai ter ali vocabulário, nomeação rápida, a gente vai ter memória de trabalho, que é uma função executiva fundamental. Então... isso tudo é trabalhado antes, não começa ali, né? E, inclusive, tem gente que não tem ainda noção de que talvez a educação infantil seja tão importante quanto a faculdade, né? A gente se preocupa muito com a faculdade, mas uma educação infantil bem feita é a base para esse processo acadêmico todo, não é? Então, isso começa antes, né? Então, a gente precisa... Por exemplo, quando vai fazer uma intervenção, né? Na avaliação eu vi que uma criança tem dificuldade com rima. Na avaliação eu vi que a criança ela troca alguns fonemas. Então, na minha intervenção, eu vou trabalhar com isso. Né? E às vezes eu preciso dar um passo atrás. Então, como eu vou querer que a criança leia e escreva com fluência se essas habilidades anteriores não foram fortalecidas, né? Então, também a gente viu a questão da pandemia, muitas crianças que estavam, né, na fase de educação infantil, pré-1 e pré-2, né, que é pré-escola, antes do primeiro ano, foram muito afetadas por isso. Então, a gente também hoje está trabalhando com muitas crianças que, nesse período, foram afetadas. As escolas fizeram o que puderam, mas
há uma defasagem aí, né, nessas habilidades preditoras que precisam ser fortalecidas. Então, é muito importante a gente dizer isso para as famílias também. É um trabalho de médio e longo prazo. Então, quando a família nos procura, já quer que a criança em um mês leia, né? Então, não, a gente precisa voltar algumas questões, fortalecer essas habilidades para então poder avançar. E uma coisa que é muito importante também a gente entender que a gente precisa explicar, porque nem tudo que a gente acha que a criança vai entender, ela vai entender. Especialmente se a questão da criança for um transtorno e não uma dificuldade. Então, a gente precisa usar o que a gente chama de... esqueci a palavra, não é explicação explícita. A instrução explícita, não é? Então, é muito comum você, por exemplo, dizer para uma criança o seguinte: faz uma frase, e a criança não sabe nem o que é frase, né? Então, a gente precisa dizer, olha, a frase, ela é uma história curtinha que eu digo a respeito de uma coisa, né? Então, lá no consultório, por exemplo, olha, a gente tem aqui uma caneca. O que você pode falar sobre essa caneca? Essa caneca é branca. Essa caneca é branca, isso é uma frase. E isso é uma habilidade preditora. Ela saber o que é uma frase. Sim. E saber que a frase ela é composta por partes, que se chamam de palavras. Então, olha que legal, a caneca é branca. Quantas partezinhas tem essa frase? A caneca é branca. A caneca é branca tem 4 partes. Nós chamamos as partes da frase de palavras. Aí a gente depois vai mostrar que as palavras também são divididas em partes e que nós chamamos as partes da palavra de sílabas. E isso precisa ser explicado dessa maneira. A gente acha que a criança vai entender, não é? Mas não. E uma coisa que é muito importante a gente falar para os pais, para os professores e para os, enfim, cuidadores, é que quando a criança tem um transtorno, não tem a ver com preguiça, não tem a ver com, né, que a gente às vezes fala, não é possível, já expliquei 1000 vezes. A criança tem um transtorno e nós precisamos, então, ter muita paciência e aí, entendendo os prejuízos, saber a melhor maneira de... Agora, o Rafa tinha perguntado, quando buscar ajuda? Né? Então, em alguns momentos a escola sinaliza. Mas se você, enquanto cuidador, já percebe algumas coisas, não demore, busque ajuda, porque quanto mais cedo você buscar ajuda, melhor vai ser, porque se precisar de alguma intervenção, mais cedo a gente vai poder oferecer intervenção para a criança. Né? Então, hoje em dia a internet tem muitas, né, questões do marco desenvolvimento. Né? Então, a gente sabe que ali perto de 1 ano a criança tem que estar já andando, tem que estar falando um determinado número de palavras, está muito atrasada. Então, isso já levanta uma luz vermelha. E a gente vai investigar. Pode ser um transtorno, pode não ser, pode ser falta de estímulo, não é? Então, poxa, eu quero que a minha criança ande, mas eu só fico com ela no colo. Eu quero que a minha criança fale, mas eu não converso com ela, não deixo ela ir para o parquinho, né, para interagir com outras crianças. Então, aí a gente vai perceber que é uma questão externa, né? É uma questão ambiental. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente vai ter questões que são físicas, né? Assim, então, eu não posso querer que uma criança corra se ela tem 1 ano. Então, eu preciso entender isso. A gente vai ter questões ambientais, não é? E isso, infelizmente, é uma coisa que me entristece, porque a gente vive num país onde as oportunidades não são as mesmas para todo mundo, né? Então, a gente vai ver que pessoas que têm mais oportunidades de visitar lugares e ler mais e vão ser melhores leitores, porque o ambiente já enriqueceu esse vocabulário que é uma habilidade preditora, sabe? Então é triste, no nosso país nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Então você vai ver que
o problema ali não é um transtorno, mas é um estímulo que não aconteceu porque o ambiente não permitiu isso, né? Então, é um desafio, assim. Eu acho que a psicopedagogia, como tudo que a gente faz, para mim, é uma missão. Porque eu entendo que é um instrumento para, de alguma forma, minimizar essas desigualdades do nosso país, né? E é libertador ajudar alguém a ler melhor e a escrever melhor e a, né, não entrando muito na área comportamental, que é a área do psicólogo, mas a gente atua também em algumas questões das funções executivas, como, né, a atenção. Então, a gente vai usar muito jogo para trabalhar questões de controle inibitório. Você tem que saber a sua vez, tem a regra, não é? E isso é libertador, assim, para mim. Eu até me emociono. Davi, aproveitando que você já está falando dentro da sua missão, né, o que Deus deu para você, e você é pastor das novas gerações na Igreja Batista Itacuruçá, qual a importância da psicopedagogia, dos seus conhecimentos, que são vários, né, a parte teológica, de educação, mas trazendo tudo isso para pastorear novas gerações, crianças, desde lá do berçário, né? Juniores, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, a turma que está indo para a faculdade, já está chegando no mercado de trabalho. E tem aqui várias idades, né? Acaba acompanhando o ciclo todo, né? Isso, o ciclo todo. E qual a importância da psicopedagogia que você consegue aplicar ali no dia a dia, no ministério pastoral? Então, Samir, olha, eu confesso que quanto mais... Eu sempre digo isso, assim, quanto mais eu estudo sobre desenvolvimento infantil, sobre pedagogia, psicologia, psicopedagogia, mais assustado eu fico, assim, com a responsabilidade que a gente tem, né? Porque a infância, ela marca a nossa vida para sempre, né? Então, quando a gente, como igreja, pode pensar em projetos e num cuidado que começa na infância e vai até lá, o fim, não é? É muito bacana, porque a gente entende que começa aqui, não é? Quando a gente consegue pegar desde o começo, é bacana, né? Eu cresci na nossa igreja, então eu vejo aquelas crianças, né? Os jovens agora da nossa igreja foram para uma viagem missionária e eu me alegrei assim, de uma maneira, porque eu vivi isso ali, né? E estou vendo esses jovens também vivendo isso, né? Então, eu acho que, primeiro, é esse entendimento de que a gente precisa cuidar da criança, porque isso vai trazer impactos para a vida toda, e aí a vida toda em todas as áreas da vida, não só na vida eclesiástica, né? E aí, assim, a gente quando, né, estuda educação, a gente vai entender como cada faixa etária aprende melhor, que recursos usar, e isso a gente vai aplicar ali nas aulas que a gente dá, nas nossas EBDs, né? Então, como para crianças muito pequenas, né, lá de berçário, né, as crianças que estão começando a andar, que seriam lá no nosso caso o maternal, a gente não pode explicar muito, tem que ser coisa concreta, porque as crianças nessa faixa etária aprendem pelos sentidos, né? Então, é a música, é o tocar, né? Então, tudo que a gente puder fazer para estimular os sentidos, né? A criança nessa faixa etária experimenta o mundo pelos sentidos. Então, toda atividade que a gente se propuser a fazer tem que levar isso em consideração. A criança ainda não consegue ter ideias de coisas abstratas, né? Então, esse conhecimento nos ajuda a planejar as aulas de maneira dinâmica, né? De maneira que faça sentido para as crianças. Então, esse conhecimento a gente pode aplicar, né, na igreja, e ele é fundamental, né? Também é muito importante, eu fico pensando que quando a gente pensa num trabalho como psicopedagogo, enfim, aí o professor vai pensar no seu psicólogo, a gente nunca trabalha sozinho, né? O trabalho com a família é muito importante. Então, o trabalho com crianças, adolescentes e jovens na igreja também é um trabalho que precisa ser feito com as famílias, entendendo a responsabilidade de cada um, né? Então, eu lá no consultório, eu digo, olha,
o seu filho tem que chegar aqui na hora, porque a gente só tem 1 hora por dia. 1 hora por semana. Se ele chegar 20 minutos depois, isso vai afetar o nosso trabalho de intervenção. O que cabe a mim, mas quem tem que trazer é você. Né? Então, a família também tem responsabilidades espirituais com os seus filhos, né? Que não podem ser transferidas para a igreja. Isso é um grande problema, né, Davi? Porque geralmente, às vezes, o pai e a mãe chegam lá com o seu filho, não lê a Bíblia em casa, não ora, não tem uma vida de comunhão com a palavra de Deus e entrega lá o filho, ó, toma. Terceiriza, né, pra igreja a educação cristã. Não, mas hoje em dia tudo é terceirizado, né? A própria educação escolar, por exemplo, ela é educação formal, né? Diferente da educação que a gente dá em casa. Mas algumas coisas cabem, né? Então, por exemplo, uma coisa que os pais precisam fazer é ler a agenda, ler os comunicados que a escola manda. E tem pai que não lê, mas peraí, né? Você tem que ler. Ali é um meio de comunicação da escola com a família, né? Então, eu acho que essa conscientização das famílias também é algo da psicopedagogia que a gente precisa levar para a igreja, né? Que a gente pode aplicar na igreja, né? Tem coisas que cabem a nós e coisas que cabem a vocês, né? Então, eu acho que é isso. Como a gente precisa fazer uma investigação para entender que cada um é cada um, né? Isso também a gente precisa viver na igreja, né? A gente tem lidado com crianças em todas as igrejas, né? Mais agitadas, né? Crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com TEA, né? Então a gente precisa estudar cada vez mais também para conseguir acolher essas crianças e as suas famílias, né? E, Davi, entrando nesse aspecto aí, que você falou que estamos com cada vez mais crianças com transtornos, isso se dá por uma maior comunicação, por as pessoas estarem mais informadas sobre o assunto, ou sobre talvez uma explosão das pessoas acharem que estão com alguma coisa? Porque eu vejo muito também, por exemplo, você abre as redes sociais, aí tem lá 5 pontos que se você tiver, você vai ter isso aqui. Aí eu leio aqui, caramba, eu sou isso. Já tem o diagnóstico já pronto ali, instantâneo. Rafa, eu acho que um pouco dos dois, né? Assim, de fato, hoje em dia você fala, a gente tem mais informação a respeito disso, mas a gente também tem muita informação errada, né? Então, já aconteceu da família chegar para mim, eu tenho certeza que meu filho tem TDAH. E aí não tem, porque a gente fez lá os testes e um dos critérios, por exemplo, é que precisa ter prejuízo em mais de um ambiente. Né? Então, se a criança só é bagunceira em casa, por exemplo, bagunceira não seria a palavra, né? Mas ela só tem uma hiperatividade em casa, ela está fora, pelo menos atualmente, do critério do DSM-5, né? Porque tem que estar em 2 ambientes. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que existe uma área do cérebro, que é essa parte aqui da frente, né? O córtex pré-frontal, que está diretamente ligado às funções executivas, que tem a ver com atenção, controle inibitório, que só vai estar completamente formado por volta dos 25 anos. Então, às vezes, também nós cobramos das crianças um comportamento que o cérebro dela não está formado ainda para praticar aquilo que a gente espera que a criança pratique, né? Então, eu querer que uma criança fique sentada 2 horas como eu fico numa aula é impossível, né? Se uma criança consegue ficar sentada 2 horas, aí é que ela tem problema. Né? Verdade. Aí que ela vai ter alguma questão. Então, a gente também precisa entender isso, né? Como funciona cada etapa do desenvolvimento. Porque isso me ajuda a entender e a lidar com a criança ou com o adolescente, entendendo que, peraí, eu estou cobrando dele uma coisa aqui. E aí, a grande questão é que isso vai exigir que a gente tenha mais trabalho, fale 1000 vezes, né? A mesma coisa. E, na verdade, o que a gente vai precisar fazer é emprestar o nosso cérebro, emprestar
para o cérebro que não está formado ainda, né? Então, e especialmente crianças muito pequenas, elas vão modelar aquilo que a gente faz, né? Então, eu quero que a criança não grite, mas eu grito. Eu quero que a criança... Né? Então, eu acho que uma grande questão é que a gente, adulto, vive também num mundo muito corrido, que cobra muito. A gente nem sempre tem a calma necessária para colocar em prática. Aí vocês vão me perguntar, Davi, você coloca isso tudo em prática na sua casa? Cara, às vezes sim, às vezes não. Eu sei que às vezes que eu consigo aplicar a teoria que eu sei, ela funciona. Por que você não aplica às vezes? Porque eu não estou bem, né? Porque o problema sou eu. Sim. Porque eu que não me regulei para conseguir me controlar e aplicar aquilo que eu sei que precisa. Saber disso torna isso fácil? Não. Né? Por isso a questão é, peça ajuda, né? Especialmente porque a gente, quando está envolvido emocionalmente, não dá conta. Não consegue né? enxergar, né, Davi? Não, e a gente, né, não... Eu certamente, se vocês perguntarem para os meus filhos, você fala para não gritar, mas está gritando, não é? Então, certamente isso acontece. Então, eu preciso entender que também eu, como pai, tenho uma limitação que não vai me deixar aplicar... Né? Separar o Davi psicopedagogo do pai é muito difícil. Então, preciso pedir ajuda, né? Então, quando buscar ajuda? Sempre que você achar que alguma coisa não está legal, busque ajuda, não demore. Davi, a gente olha para Jesus e vê Jesus lidando com vários tipos de pessoas diferentes, né? Pessoas cultas, pessoas que não eram cultas, pessoas de lugares diferentes. Então Jesus falava com cada uma dessas pessoas, ensinava. Jesus tinha uma psicopedagogia, Davi? Cara, Jesus tinha tudo, assim, cara. Jesus, ele era o cara, né, assim... Eu acho que Jesus tinha isso tudo, né, da medicina, porque ele olhava para cada um de maneira diferente, né? E ele sabia... Ele fazia uma avaliação mais rápida do que a gente, né? Porque a gente, por exemplo, para fazer uma avaliação psicopedagógica, precisa entre 8 a 10 encontros, né? Jesus, num primeiro encontro, já fazia ali uma avaliação. Mas entendendo como era cada um, ele falava para cada um do jeito que cada um entendia, né? Então, sem dúvida, né? E eu gosto muito de pensar, né? Naquele texto em que os discípulos tentam afastar as crianças de Jesus. E Jesus fala, não, deixa chegar, né? Então, eu gosto de pensar que Jesus ali está mostrando que a gente primeiro tem que deixar com que as crianças se aproximem para que depois a gente ensine, né? E a gente quer ensinar sem deixar a criança se aproximar, né? Então, Jesus, ele era professor, ele era psicólogo, psicopedagogo, a gente tem muito para aprender com ele, muito em tudo. A gente vê Jesus perguntando muito, né? Ou respondendo a pergunta com uma outra pergunta. Você não acha que às vezes nós, como pais, só falamos aquele discurso e falta um pouco a responder a pergunta com uma outra pergunta, levar a criança, o filho a pensar, a refletir, a fazer uma autoavaliação, como Jesus levava muitas pessoas a se autoavaliarem, porque muitas vezes já vem com um discurso já, eu tenho 5 minutos para falar com meu filho, eu vou dar 5 minutos de discurso e foi aquele discurso, mas esse diálogo de Jesus olhando a pessoa, respondendo a pergunta com outra pergunta, indagando a pessoa e também lendo como estava a sua vida, o seu momento. Isso eu acredito que nos ensina muito como pais, como mestres, não é? Sem dúvida nenhuma, né? Jesus, ele... Porque assim, a gente hoje quando pensa também em educação, né? A educação tradicional, né? O professor, ele era o centro, né? O detentor do conhecimento. Então, ouvir o que o aluno trazia de conhecimento de bagagem não tinha sentido, né? Hoje a gente sabe que o professor, ele é um facilitador, né? Por mais que ele tenha o conhecimento, ele não se coloca nessa posição de detentor do conhecimento. E por que a gente precisa
começar ensinando a partir do que o outro já sabe. Porque isso me aproxima do outro, Sim. né? Então, quando eu começo com alguma coisa que o outro já sabe, o outro já vai se abrir para me ouvir, né? E vai ver que eu tô ali me colocando numa posição de alguém que tá ali para trocar, né? A gente, enquanto pai, tem que trocar sempre? Não, né? Também não. Tem horas que a gente tem que ser a nossa palavra, até porque o cérebro da criança não tá preparado para aquilo. Igual o Sermão do Monte. Sermão do Isso. Monte, Jesus falando Isso. ali e o povo escutando. Olha, eu não me esqueço, porque quando eu era mais novo, isso é o quê? 5 anos atrás, eu queria sair do curso de inglês, né? Hoje eu sei que o inglês é muito importante. Ter estudado inglês abriu muitas portas para mim. Mas lá eu queria sair do curso. E meu pai, então, preparou um documento e falou: olha, eu vou aqui preparar um documento. Se você não quiser estudar, você vai assinar aqui. E aí você só vai voltar para o curso quando você puder pagar. E eu não assinei o documento. E eu agradeci porque o meu pai fez isso, né? Porque depois eu fui trabalhar dando aula de inglês. Olha só, eu queria deixar de fazer um negócio que depois me ajudou a ganhar dinheiro, Sim. né? Lá eu não entendia isso, né? Então, algumas coisas são inegociáveis, porque as crianças não têm maturidade para entender. A gente vai explicar isso de maneira grosseira? Não precisa, não é? Mas a palavra final tem que ser a nossa. Tem coisa que a gente troca e tem coisas que a gente vai impor com respeito, com amor e com carinho, né? Mas criança é criança. Por mais que ela precise ser ouvida, criança é criança, né? Então a gente vai tentar trocar, mas tem hora que quem tem que decidir é a gente mesmo. Porque tem pai também passando para a criança decisão e responsabilidade que não é da criança, que é dele, pai, mãe, enfim, adulto. Por isso que é uma construção junto, a família é junto. E tem papéis, então. Existem papéis. Sem dúvida. E dentro de um tratamento é importante colocar claro esses papéis, o papel do filho, o papel do pai, da mãe, irmãos. Sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, o que a gente tem vivido é que muitas mulheres acabam precisando ocupar também o papel do pai, né? Então, é muito comum que sua mãe conheça a professora. Tem pai que não sabe o nome do professor do filho na escola, né? É muito comum que sua mãe veja a agenda, que sua mãe saiba que dia é isso e aquilo na escola, quanto o filho tirou, né? E o pai acha que isso é uma responsabilidade da mãe, né? Tem criança que só quem leva para o atendimento é a mãe, né? Então, a mãe é sobrecarregada. E se isso acontece é porque o pai não está cumprindo o seu papel, né? A educação, a vida toda da criança é responsabilidade de pai e mãe, né? Se você vai combinar ali, olha, eu vou cuidar do uniforme, você da mochila, mas o interesse tem que ser dos dois, né? A responsabilidade é dos dois, né? E, enfim, eu acho que os papéis precisam ser claros e definidos aí nas famílias. O Davizão, a gente tá vivendo talvez um tempo de transição, né? Acho que teve uma geração que não tinha ali a internet ainda, os celulares, a gente teve uma infância na rua, a gente teve uma infância brincando nos parques, nas praças, e hoje em dia nas grandes cidades, nos grandes centros, é cada vez mais normal os filhos não descerem pra rua, descerem às vezes ficarem o dia todo em casa, preso a um celular, uma tela. Como é que isso tem impactado aí essa nova geração? Como você tem visto isso nos consultórios? Rafa, você sabe que hoje eu moro no condomínio que eu cresci sendo criança, né? E eu cresci brincando muito, assim. A gente descia, minha mãe assobiava, né? A gente tinha um código de assobio. E quando ela assobiava, eu sabia que era hora de subir para comer, almoçar ou jantar, mas a gente ficava ali brincando muito. Hoje eu moro no mesmo lugar e eu quase não vejo crianças brincando onde eu cresci brincando, né? De fato, as telas, né, tem sido uma realidade pra gente.
Os estudos já têm mostrado os prejuízos que isso trazem, né, na não interação, né? Então, a gente aprende na troca, né? Então, quando eu não troco, quando eu estou só aqui, eu já perco nisso, né? Então, tem as questões da dopamina, né? Que ali eu estou todo o tempo, quando eu estou entediado, eu troco, né? E o meu cérebro nem tem tempo, então, de processar essa informação, né? A criatividade acabando, então, a vicia. linguagem... Sem dúvida, vicia, né? Isso vicia, certamente. E prejudica em outras áreas, como imaginação, por exemplo. Tudo, prejudica em tudo. Qual é o maior desafio? Adultos, né? Primeiro, porque a gente modela esse uso, né? Então, nós usamos muito e queremos que as crianças não usem. Nós, na nossa falta de tempo, também entregamos um telefone porque isso é mais prático. Né? Eu deixo ali a criança ver o filme, ela está entretida e eu consigo descansar, enfim. Né? As crianças não têm contato com a natureza, então, olha, o pastor Israel falou que ele não sabe andar de bicicleta, ele falou isso domingo no culto, né? Mas tem muita criança hoje que não sabe andar de bicicleta porque tá só no telefone, né? Porque não tem esse brincar ao ar livre, né? O contato com a natureza. Então, os prejuízos são muito grandes. Tem que ser... Porque eu vejo assim, muita gente é contra, a gente... não tem problema. Existe um meio termo disso? Então, a gente tem a umidade que a Sociedade de Pediatria indica, né? A gente tem ali algumas questões... Então, até 2 anos, nada. Então... Nada, nem TV, nada. Zero de tudo. Se for possível, sim. Né? E aí, eu acho que o nosso maior desafio é, dentro da nossa realidade, o que a gente pode fazer, né? Porque, para algumas famílias, né? Então, esse equilíbrio é o grande desafio. Aliás, em tudo na vida, o equilíbrio é o grande desafio, né? Mas o problema é que as crianças estão passando a maior parte do tempo, né? A tecnologia usada de maneira boa, ela tem os seus benefícios, né? Então, tem como a gente tirar? Não tem como, isso já está... Não tem como a gente dar um passo para trás. Então, diante do que temos, o que a gente pode fazer para... O problema é que a gente adulto faz, né? Então, a gente senta para comer junto e fica cada um no seu telefone, né? Então a gente não troca. A gente está no carro, que é uma oportunidade que você está ali trancado um com o outro, podendo conversar. Só o motorista que não está no telefone e às vezes está também, né? Tu olha pro lado, até o motoqueiro tá ultimamente. Então, assim, tem, assim, existe, né? E aí está disponível na internet, eu não sei de cabeça quanto tempo para cada faixa etária, mas isso já existe. Se você conseguir colocar isso em prática, vai ser uma coisa boa. E o grande problema é esse, é porque a gente não tem tempo de brincar com as crianças. Eu vejo isso lá em casa, por exemplo, se eles estão no telefone e a gente propõe, vamos brincar de adedanha aqui, que a gente precisa de um papel e caneta. Eles param e brincam com a gente, né? Então, o problema é que para que eles não fiquem no telefone, a gente vai ter que fazer alguma coisa para substituir... O telefone virou chupeta, né? Exatamente, o telefone virou chupeta, né? Então, se a gente estiver disposto, né, dentro da nossa rotina, estabelecer combinados, olha, na hora do almoço ninguém pega o telefone, enfim, né? E aí cada família vai encontrar, mas que isso faz mal já é certo. Acho que a gente chamou, eu até puxei esse assunto, sabe? Porque a gente falou sobre Jesus chamando as crianças. Então, era importante para eles ter as crianças próximas. E muitas vezes a gente, dos nossos próprios filhos, eu ainda não tenho filhos, mas às vezes a gente se distancia deles naturalmente no dia a dia e acaba criando uma barreira ali. Às vezes o nosso filho até gosta de jogar, por exemplo, um videogame, gosta de jogar no celular, mas nós não tentamos nem entender aquilo que eles estão fazendo. Nem jogar um videogame junto nós queremos, nem jogar o joguinho do celular. E, Rafa, eu acho que esse é um caminho também, né? A gente pode se aproximar, né? Porque a gente tende a condenar logo, né? Então, o que você está vendo? Vamos ver junto? Sim. O que você está jogando? Vamos jogar junto?
E aí, porque também aquela coisa, se eu já chego assim, desliga o telefone agora e vamos brincar, é confusão. Agora se eu falo assim, o que você tá vendo? Ah, legal. Eu vou pegar aqui papel e caneta, será que a gente pode brincar de dedanha agora? Eles vêm, né? Então, a gente tem que aproveitar isso daí para se aproximar e até saber o que eles estão vendo, né? A gente tem aí um monte de dancinha, um monte de coisas que eles estão cantando, repetindo um trecho da música. O que diz a música toda? Que você está aí dançando e cantando, né? Então, a gente precisa realmente se aproximar, né? Algumas crianças, né, e adultos são dependentes, têm crise de abstinência mesmo, né? Então você precisa fazer, e aí vai precisar buscar ajuda profissional para saber como ir fazendo essa redução, não é? Aos poucos, Aos poucos, né? Quer tirar tudo de uma vez e acaba errando também, né? Isso, né? Então, mas eu acho que muito a forma como a gente vai se aproximar para falar sobre esse assunto, né? Então, a gente tem aplicativos que controlam, né? Eu controlo, não é que eu controlo, né? Quanto tempo tá usando, se eu quero que desligue, tem hora para desligar. Passou, eu vou e bloqueio, não é? Porque acho que eles ainda não têm condição de fazer essas escolhas, né? E aí ficam bravos, vão ficar bravos, tudo bem. Eu te amo mesmo assim. Você pode não me amar que eu vou continuar te amando, não é? Então, enfim, eu acho que é isso. A gente usar a nosso favor e também, quando for possível usar para promover a interação, usar também, qual o problema, né? A gente pode ver um filme junto, pode, enfim, jogar junto. Muitas são as possibilidades. A gente na clínica mesmo tem jogos, né? Eu faço atendimentos online, né? Então, eu atendo uma criança da Bahia, eu preciso jogar com ele pelo computador, não é? Mas ali a gente troca, tá conversando, né? É o ideal. É o que ele mora numa cidade onde não tem psicopedagogo, né? Então, a gente precisa dá um jeito de estar lá. Dá um jeito. A tecnologia ali é usada pra gente para um bom fim, né? Tem um propósito, né? Sim. Enfim. Querido Davi, querido Acabou, Rafael. né? Acabou, passou tão precisamos rápido. chegar porque o tempo rápido. já foi. O tempo já passou correndo demais. Uma conversa tão boa, Davi. E aquelas pessoas que gostariam de tirar alguma dúvida ou aprender um pouco mais, você tem um conteúdo até extenso na internet. Como faz para te encontrar? O seu Instagram, para poder aprender um pouco mais, até mesmo conversar contigo, como que podem fazer? Para me encontrar todo domingo na Igreja Batista Coruçá. Para me encontrar presencialmente. E ganhar um abraço. Isso, ganhar um abraço. Tem que ter um abraço. Mas a gente tem um Instagram, Camila e eu. Camila é minha esposa, ela é psicóloga, né? Ela também tem atendido crianças. Então, a gente atende presencialmente e remotamente. Mas a gente tem um Instagram onde a gente se propõe a realmente compartilhar as informações, que se chama psicoevida.daqui, que é a chave em inglês, né? THEKEY. Psicoevida. Vai estar aqui embaixo, você pode ir lá e já logo lá no Instagram. Ajuda, que é uma alegria a gente compartilhar. E eu sempre digo, né? O fato de... confesso que com os meus filhos tenho dificuldade de colocar essas questões em prática, por isso eu peço ajuda. Então eu digo que a gente está no mesmo barco, né? O desafio é nosso, é de todos nós, né? Mas tem sido uma alegria estudar, aprender e compartilhar coisas dessa área aí, da educação e da psicopedagogia. Muito obrigado, Davi. Muito bom ter você aqui conosco. Rafael estreando aqui, Valeu. Muito bom. E a sua presença conosco aqui no nosso Itacast. Até o próximo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua família.